Alô, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estender o nosso assunto, as grandes pandemias que assolaram a humanidade. E hoje eu falo sobre uma pandemia muito especial no século XX, chamada gripe espanhola. Meu nome é Sóstenes Pereira, sou professor de Biologia, e eu vou dividir esse bate-papo em dois eixos, tá? Um eixo clínico, que é o aspecto biológico mesmo do vírus, né, e do processo infeccioso, e logo depois os aspectos históricos que abordam aí a gripe espanhola. Na verdade, a gripe espanhola, né, que a gente chama de gripe espanhola, ela verdadeiramente não foi uma gripe espanhola, né? Depois nós vamos conversar sobre isso. Chama-se influenza e é uma doença aguda, viral, uma doença respiratória aguda viral, de antemão com uma taxa de mortalidade relativamente baixa, mas que pode ter um quadro, complicações, quando associada a outras infecções, né? Isso é uma coisa que a gente deve tomar cuidado para que nós não encaremos a doença, a influenza, como uma doença boba e fútil, né? Como alguns idiotas costumam comentar, uma gripezinha, né? Pelo amor de Deus. Apesar de estar vinculada, esse comentário esdrúxulo, né, ter sido vinculado ao Covid, o que mostra realmente uma grande burrice, porque não é a mesma doença, a gripe também não pode ser chamada de gripezinha, apesar de nós estarmos num momento cuja gripe tem um poder de virulência relativamente pequeno, né? Bom, o diagnóstico é um pouco difícil porque acaba se confundindo com outras infecções, mas uma análise clínica mais aprimorada, testes como ELISA, como imunofluorescência, testes moleculares rápidos, né? Ou então, de repente, até oximetria de pulso ou radiografia em situações um pouco mais graves. A taxa de mutação do vírus da gripe, segundo o monitoramento da Organização Mundial de Saúde, ele fica em intervalos aí parciais, né? Periódicas entre 20 e 40 anos. Então isso quer dizer que a gente aí está sempre se aproximando, né? Ou dentro de uma obscura cortina na qual a qualquer momento pode surgir um vírus com um grau de virulência tão grande como aquele do início do século XX. O agente etiológico é um mixovírus influenza, é um ribovírus, porque o material genético é um RNA de característica negativa, tá? E como todo vírus, a relação, o espectro dele em relação ao hospedeiro vai depender de algumas questões. Primeiro, vírus, eles têm uma coisa chamada tropismo, predileção por células ou tecidos, tá? E aí, para que a infecção aconteça, é fundamental que a célula esteja susceptível. Susceptibilidade viral é a capacidade de a célula ser infectada. Para isso, ela tem que ter na membrana receptores que se encaixem aos receptores da cápsula ou do envelope viral. E segundo, a célula precisa ser permissiva. Permitir o fechamento do ciclo no que diz respeito à replicação, à reprodução viral. Então, assim, vírus, ele tem predileção por células, tropismo. A célula, por sua vez, tem que ser permissiva à adsorção do vírus à membrana e à penetração. E ela tem que ser permissiva. Permitir uma das etapas dessa evolução viral, que é justamente a replicação, a expressão genética e a replicação. Quais são as etapas? Primeiro, o vírus ele precisa se adsorver à membrana, ok? Daí, os receptores na membrana serem compatíveis aos receptores do envelope viral. Nós temos aí receptores como CCR5, CXR4, que são fechaduras perfeitas para as proteínas virais que funcionam como se fossem chaves, né? Depois do vírus penetra na célula, ele se desnuda, ele abre mão da sua cápsula proteica, né? E deixa exposto no citoplasma da célula o RNA dele. Aí começa a expressão gênica. Já que o vírus o vírus da influenza, ele é um vírus de RNA negativo,
esse vírus RNA negativo, ele necessita de uma enzima que é a RNA polimerase. Ela é obrigatória. Porque esse RNA negativo, ele não funciona como mensageiro. Ele não consegue produzir proteínas. Então esse vírus RNA negativo precisa fazer um complemento que é o RNA positivo. Então ele se transcreve num RNA positivo que funciona como mensageiro. Aí sim começa a se produzir proteínas. Ok? Proteínas fundamentais para a interação dele com a célula e proteínas fundamentais para reconstruir o capsídeo dele. Esse RNA positivo vai se transcrever de novo no RNA negativo, que é o próprio RNA viral. Aí eu pego as proteínas que ele produziu junto com o RNA negativo e eu faço a montagem de um novo vírus, ok? Esse novo vírus ele vai sofrer maturação. A partir daí, a partir desse processo de maturação, ele vai egressar, ele vai sair da célula, né? Levando um pedaço da sua membrana, tornando o vírus envelopado. Então, virion, que é o vírus completo, no caso da influenza, é um envelope roubado da membrana, o capsídeo dele, e no interior, claro, um core com o material genético dele, que é o RNA negativo. A transmissão da influenza, ele é feito de forma, ele pode ser feito de forma direta, imediata, através de contato físico, como beijo, de forma direta, mediada, através de secreções nasais ou gotículas, né, que saem pela fala ou pela tosse, que ficam suspensas no ar e a gente aspira, ou de forma indireta, inanimada. Nesse caso, seria a contaminação de objetos, ok? Bom, no fundo, esse vírus, ou cada vírus da influenza, ele se dissemina melhor em temperaturas mais baixas devido à depressão do nosso sistema imunológico. E contrapondo-se a essa questão, no Brasil, a gente tem surtos, por exemplo, na época de verão. É onde a gente começa a receber, por exemplo, na época do verão, um turismo oriundo de países mais frios, como Estados Unidos, como o continente europeu, né? Buscando temperaturas mais amenas. No caso do Rio de Janeiro, existe uma grande particularidade, que é o período do carnaval. Eu percebo, por exemplo, muito, né, como professor, se um carnaval assim é no início de fevereiro, quando começa as voltas às aulas lá em março, né, meio de março, surtos de gripe um pouquinho depois. Ou então, quando o carnaval é final de fevereiro, eu começo a adotar surtos de gripe entre os alunos e colegas professores lá no início de abril. Então, esse poder que a gente tem de locomoção, né, e todo esse processo de globalização acaba, associado à mutabilidade viral, acaba colocando na influenza, a gripe, no cenário de doenças reemergentes, como alguns autores costumam classificar. Né? Os sintomas podem ser febre alta, calafrios, né, tosse, dor de garganta, coriza, espirros e, em alguns momentos, um certo desconforto respiratório. Algumas drogas são usadas como tratamentos, como drogas inibidoras de enzimas, né? Que são usadas na replicação viral, como a neuraminidase e a endonuclease. Então, algumas drogas como oseltamivir e baloxavir são usadas no tratamento aí como inibidores. Apesar também que existem drogas que hoje costumam bloquear receptores, né? Drogas que se parecem muito com drogas, com proteínas restritivas que nós já produzimos. Então, essa modulação inibitória pode acontecer dentro da célula ou então, de repente, fora, né, nos receptores, para que não haja adsorção viral. Bom, pessoal, é o seguinte, o nome, uma curiosidade, né? O nome gripe espanhola, no fundo, tem a ideia de que ela foi remontada ou inventada pelos próprios, nos laboratórios alemães, numa arma contra os aliados. Não teve muita força, não. Até em função da própria derrota, né, na Grande Guerra dos impérios centrais, particularmente da Alemanha. Agora, curiosidade, eu coloquei aqui no meu roteirinho, a curiosidade é que a doença não teve o nome associado à Alemanha, mas alguns países o fizeram. Em diversos países, seguindo a velha tradição, né, de que a doença
esse mal veio de fora, houve aí alguns apelidos, como por exemplo, Flanders Gripe na Inglaterra, febre siberiana na Rússia, febre chinesa na Sibéria, catarro espanhol na Inglaterra, e febre russa na própria Espanha. Quer dizer, cada país tirava o seu nome e passava adiante para não assumir essa responsabilidade. Agora, na verdade, os historiadores acreditam que o nome gripe espanhola tenha surgido inicialmente porque a Espanha ela não escondeu as notícias da epidemia. Ela não esconde, como aconteceu em muitos países, né? Então, recentemente, há pouco tempo, há quem tenha levantado a hipótese de que os interesses econômicos dos Estados Unidos favoreceram a difusão da expressão gripe espanhola, isentando os americanos de responsabilidade, o que não prejudicava o país com relação aos investimentos em diversas partes do mundo, e no momento em que os Estados Unidos estavam numa crise profunda, né? Então isso acabava permitindo uma certa reordenação do mercado, isentando os Estados Unidos de uma série de responsabilidade. Então, no fundo, aqui no Ocidente, a gente acabou copiando essa prática, né, erroneamente. Na verdade, sem nenhum caráter xenofóbico, abrindo mão disso, no século XVII, a Itália, ele relaciona o surto de gripe à influença do frio. Então surge o termo influenza di freddo, né? E isso, no século XVIII, na verdade, né? Perdão. E isso acaba remontando ao nome do próprio vírus, que é influenza. Pessoal, vamos lá. Qual foi o legado, né? Qual foi o legado da Grande Guerra? 1914, 1918, num cenário apoteótico, onde rastros de angústias e incerteza do rumo da humanidade pode ter sido veementemente crescido diante desse cenário de gripe, né? Fora a guerra, o que a gripe trouxe dentro, o que ela deixou como legado? Então, gente, eu imagino a Grande Guerra, eu não vivia, como algo desolador, né? Soldados em trincheiras, mediante a gases asfixiantes, um fluxo gigantesco, né, de desmobilização. Então o mundo estava desgastado, realmente muito cansado, né? E nasce das profundezas uma força invisível, sem trégua, sem razão, sem escolha, que era o vírus. Então todos passaram a suspeitar de todos, né? Evitamos até aperto de mão, como acontece hoje aí no Covid, limitando qualquer tipo de contato com as pessoas mais próximas. Isso também aconteceu naquele período. Então nada podia ser pior, onde chegava a hora do cortejo da peste, né? Depois que os outros cavaleiros do Apocalipse já tinham aí cumprido com perfeição os seus papéis. Então, a partir de 1918, o mundo passaria a conhecer a fúria de uma das maiores pandemias que se tem notícia, a gripe espanhola, né? Ela é responsável por mais de 20 milhões de mortes aí no mundo todo, em todos os cantos do planeta. É meio que o troco final, né, da Grande Guerra. Então, no fundo, o vírus ele desconhecia fronteiras, né? Envolveram, na verdade, todo mundo, causando um pânico no mercado mundial. E a crença pragmática de que o futuro, né, era a única estrada a se percorrer. Tipo, seguir em frente. Era um furacão, gente. Era verdadeiramente um furacão. E antes dela embarcar para o velho mundo, para a Europa, os soldados americanos eles já tinham sido acometidos pela doença. E muitos morreram num acampamento militar no Kansas. Aí, poucos meses depois, os sintomas começaram a aparecer em vários soldados, até do lado oposto, até no lado do inimigo. Atravessou o Atlântico e possivelmente essa teria sido a origem da doença no fronte europeu, né? Na frente de batalha, onde a condição era degradante. Os historiadores costumam dizer que os soldados viviam, durante a guerra,
convivendo com ratos, com piolhos, com todo tipo de parasitas inimagináveis, né? E os soldados viviam ali com água empoçada, junto com cadáveres em decomposição, suscetível, né, a uma série de privações da linha de frente. Então, além de tudo isso, eles travavam ali uma guerra com dessa fauna belis, né? Eles travavam uma guerra também com esse aspecto da doença viral muito intimista, né? Que depende desse contato direto ou indireto. Agora, a gente não pode deixar de considerar também que a medicina ali na trincheira, ela é muito fragilizada. Então, as condições, por exemplo, todo mundo ali estava realmente muito suscetível, inclusive os médicos amedrontados, né? E isso fazia com que a doença se transformasse numa grande hidra aí de 7 cabeças, e vinculada às condições sanitárias e a péssima, né, o fraquejo da medicina naquele momento, a um flagelo de proporções catastróficas. Bom, diante das dúvidas, uma coisa era inquestionável, né? Apesar de ter ficado conhecida como gripe espanhola, a doença, ela em nenhum momento ela surge na Espanha, em nenhum momento, tá? Mesmo tendo sido o rei Afonso XIII uma das primeiras vítimas notórias com relação a essa pandemia. Aí, nos meses seguintes, outras personalidades também foram infectadas, né? No pós-guerra, como Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, o Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, né? E, inclusive, George Clemenceau. Então, diante desse cenário de desmobilização, a doença cresce como um rastilho de pólvora, né? E ela chega assim, avança de forma avassaladora, e algumas cenas eram muito marcantes, né? Com relação aos sobreviventes que estavam horrorizados, completamente imobilizados pelo medo do contágio. Cemitérios, né, chegaram a ser construídos na Inglaterra, enquanto o mercado de caixões aumentava assustadoramente, né? E o que também acontece, a gente vê isso hoje muito particularmente com relação ao Covid-19. Veja, é como se na verdade, no início do século XX, a gripe espanhola não tivesse deixado um aprendizado para que coisas como essa não se repetissem. E no fundo, no continente europeu, a Alemanha, um dos países mais esgotados pelo conflito, ele pagou um tributo, né, um alto tributo, em função de que a pandemia se infiltrara na sociedade, no momento que estava arrasada pós-guerra. A pandemia ela se infiltra, batendo martelo em relação a um colapso, né? A Alemanha ela chega a um contingente aí de 6 milhões, aqui estou vendo 6 milhões de homens famintos, sem referências disciplinares, sem soldos, e o alto comando registrou lá o assombro, os milhares de equipamentos apareceram, de suas unidades militares, soldados que passaram a trocar suas armas, né? Cavalos, por comida. E o exagero chega a desconfiar da procedência de uma carne defumada vendida mais barata do que o normal. Então, assim, qualquer alteração de comportamento de preço, as pessoas estão realmente muito desconfiadas. Então, na verdade, a doença ela se amontoava nas ruas. A morte também se amontoava. Na Rússia, os problemas da desmobilização, depois, durante a Guerra Civil, ele não foi tão aterrador, né? Mas as condições higiênicas das cidades estavam também em situação crítica. A higiene também, esgoto, lixo amontoado, ratos, baratas se proliferaram. Não teve, por exemplo, a consequência de grande mortalidade, mas cadáveres na Rússia, segundo historiadores, ficavam lá insepultos por meses, né? Até serem cobertos lá pela neve. O escritor Maxim Gorky, ele chegou ao ponto de perguntar para onde vai a mãe Rússia, né? Então, os piores estragos, na verdade, da gripe acontece na África, na Índia e na China,
áreas que os números e registros eram muito precários, então, inclusive, dificultava até a reconstituição das reais dimensões, né, do que aconteceu. Alguns testemunhos em Calcutá falam de cadáveres dominando ruas, enquanto em Tanger as cerimônias fúnebres causavam congestionamentos humanos. Ninguém, em nenhuma parte, conseguiu escapar disso com tranquilidade. Inclusive na Inglaterra, em meio surto pandêmico, era escrito assim nos teatros, é proibido tossir, espirrar, escarrar. No caso, faça-o no seu próprio lenço e se a tosse ou espirro persistir, saia do teatro imediatamente. Isso era escrito, isso era exposto, né? Então não seria admitir que os próprios médicos, eles que contêm a doença, em torno de 24, 48 horas pós-incubação, né? Eles acabavam muitas vezes abandonando, até mesmo por medo, o atendimento a certos pacientes. Então, os médicos, inclusive, aconselhavam aos homens que nem frequentassem as barbearias. Olha só, isso em 1918. E hoje, por exemplo, nosso comando, nosso querido presidente Bolsonaro, está querendo abrir aí os salões de beleza como se fosse atividade essencial, né? É verdade, é um verdadeiro absurdo. Gente, olha só, como se fosse hoje, natural, diante do desconhecimento da doença, naquela época se falar isso. As pessoas faziam remédios caseiros, toalhas embebidas em vinagre, ingestão de uísque, óleo rícino, máscaras eram usadas na rua, né? Aconselhava-se a nem apertar as mãos. Então era um momento de profunda solitude. Cara, a gente está falando do início do século XX. Veja, início do século XX. Remédio caseiro hoje, em século XXI, com a ciência avançada. O cara fala em cloroquina. Hoje não existe nenhuma confirmação científica, pelo contrário. Existem consequências adversas, provadas pela ciência. E o cara indicar isso é uma prática de necropolítica vindo de cima, assombrosa. Mas, na verdade, gente, sabe o que eu acho de boa? É um manto da liberdade. Permite qualquer pessoa idiota falar burrice. Permite qualquer idiota falar. Permite qualquer burro se manifestar. Mas um homem público como Bolsonaro, que tem influência sobre uma nação e com seguidores, né, praticamente inaptos, e outros menos favorecidos intelectualmente, desesperados com a doença, tomar essas medidas. Irresponsável. Um homem público, ele não é uma pessoa privada. Então, nem tudo que vem à cabeça de um idiota como esse pode ser falado. É uma irresponsabilidade, é de uma crueldade, uma falta de humanidade vergonhosa. Vergonhosa. Que eu, inclusive, prefiro nem falar o nome por uma questão de higiene, né, bucal. Desculpa, mas a questão é essa. Então, só em 1933 que a doença foi realmente isolada, o vírus, né, e o agente biológico ele foi descoberto. No Brasil, na edição de 2 de novembro de 1918, né, o jornal Carioca à Noite, ele apresenta aos seus leitores um sombrio retrato da saúde pública da capital federal, que eu vou ler para você. Que era o seguinte: dia de finados. Nunca o dia dos mortos foi tão propriamente dia dos mortos como o de hoje. Com que tato o destino agregou a data de luta oficial a essa série de dias angustiosos que vem vivendo a população carioca? As bandeiras dos edifícios estão a meio pau. Não parece que o destino quis forçar o governo a participar do luto do povo? Isso publicado dia 2 de novembro de 1918, no jornal Carioca à Noite, né? Então, antes de se tornar calamidade pública no Brasil,
a gripe espanhola ela já tinha atingido a divisão naval do governo brasileiro, que foi enviada lá às Serras de Leoa, na África, e consubstanciando a participação efetiva do governo brasileiro também na Grande Guerra. Então, o Exército Brasileiro, Serra Leoa na África, e o Exército, a Marinha, né, as Forças Armadas também participando na Grande Guerra, eles tiveram contato com o vírus, e no final de agosto, nas proximidades de Dakar, a gripe sobreveio como um relâmpago de uma só vez com relação aos combatentes já prostrados, né, na guerra, que compunham a esquadra brasileira, e foram 156 mortos, uma ironia mórbida, né? Quando a tropa desfalcada se restabeleceu, a guerra já havia terminado. Coisa do Brasil, é tragicômico mesmo, né? Bom, ao que indica, no Brasil, a doença embarcou no Rio de Janeiro, transportado pelo navio inglês Demerara, o qual já tinha atracado já em Recife e Salvador, né? Depois atinge rapidamente São Paulo, em algumas semanas, tribos na floresta amazônica já tinham sido acometidos. Um curto espaço de tempo, já o pânico no Brasil já tinha completamente se instalado a população. Em outubro de 1918, o comércio fechava as portas, né? Deixavam de funcionar. Então, e o número de médicos também insuficiente, tornando, na verdade, como eu tinha te falado antes, o ofício da obrigação um grande risco. Então, o objetivo era manter o paciente vivo, isso é a ordem. Que o problema mercadológico já aconteceu, nós já sabemos. A questão é quando eu quero enterrar. Quantos eu quero que morram? Então, a preocupação é a vida acima de tudo. Eu não posso colocar o mercado, a economia, na frente da vida. Em hipótese alguma, né? Então, qualquer ajuda era bem-vinda nessa época. Então, meio que se misturava entre os agentes de saúde pública o ato de heroísmo e o ato de covardia, como eu te falei antes, né? Tipo, o cara abandonando o paciente. Isso acontecia. E criou aí um caso de calamidade pública, né? No Brasil, todos amedrontados e o convívio social completamente rompido, tá? Então, os médicos, para evitar a propagação, eles davam uma série de conselhos que se misturavam com as crendices populares, né? Tipo, vou te falar uma, olha só, isso no início do século XX, cara, beleza, no início do século XXI, o cara se apropriar do negacionismo, da anticiência, para falar merda. É a oportunidade de ficar calado. Olha só, no início do século XX, os caras, olha a crendice, tomar purgativo salino ou a seguinte fórmula: água destilada 120, sulfato de sódio 30, açúcar para adoçar, tomar de uma só vez e em seguida fazer uso de cápsulas com quinino, aspirina e silicato de sódio. Quinino, aspirina e silicato de sódio. E hoje você vê o mesmo cenário, né? Então, os cadáveres, eles basicamente eram deixados à rua para morrer, muitas vezes, ou até mortos. Carros funerários já estavam invariavelmente, né, superlotados, em colapso. E eu tive acesso a uma charge, né, que saiu na revista O Malho, né? No ano, acho que foi o número 843, se quiserem achar. Era uma charge, tinham dois caras conversando, na frente vários caixões, eu estou olhando aqui, e dizia assim: quantas vítimas teriam feito a epidemia? Aí o outro cara falando: umas 10 mil. Aí de dentro do caixão sai uma voz, de dentro, a voz do encaixotado vivo, fora os que não morreram. Olha a ironia, sacou? A ideia de que muitos, talvez, pudessem ter sido enterrados vivos, como aconteceu, por exemplo, na peste, tá? No século XIV, onde na exumação pessoas apareciam reviradas, automutilados, com a língua comida. Na verdade, um apelo de angústia, de dor, de automutilação para alguém
que foi enterrado vivo, né? E aí, em 1957, um novo surto, né, aparece no Oriente, basicamente começado na China e na Indonésia, que ficou conhecida como gripe asiática, que, né, se espalhou pelo mundo, embora os efeitos tenham sido menos avassaladores do que particularmente a gripe espanhola, mas que foi diagnosticado também aqui no Brasil, tá? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre pandemias, né? Eu passei aqui a noite escrevendo um roteiro, um textinho sobre isso, para que eu não me perdesse momento nenhum e vocês pudessem seguir aí a cronologia dos aspectos biológicos do comportamento do vírus dentro de alguns cenários históricos muito interessantes. Pessoal, um grande beijo, tudo de bom, forte abraço para vocês, tá?